Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Raquel e vou fazer a apresentação para vocês do artigo intitulado Governança Corporativa, Sustentabilidade e Covid-19 afetam o desempenho financeiro e de mercado? Análise em empresas brasileiras. O artigo tem como autores eu, Maria Raquel, Maria Isabel, Anne Caroline, Paulo Henrique e Milton Jarbas, todos da Universidade Federal do Cariri. Adentrando então nas nossas discussões iniciais, é de conhecimento geral que no ano de 2020, o nosso país e o mundo foi assolado com a chegada da Covid-19. Junto com ela aí veio todos os seus impactos, medidas que foram necessárias, né, já que não se conhecia essa doença, não se sabia formas de prevenção e nem formas de combate. Então, a Covid-19 ela chega ao nosso país em um momento de inseguranças e incertezas, né? O nosso país aí estava regrado a inseguranças, e eu não falo somente inseguranças no âmbito da saúde, mas de aspectos ambientais, sociais e de governança também. E tais aspectos eram destaques, já eram destaques nacional e internacionalmente. Mas a partir do momento em que a crise sanitária chega ao nosso país, ela consegue escancarar ainda mais isso, pois os olhos se voltam ao país, a forma que ele está lidando com essa doença. E também, dentro desse cenário de incertezas, os investidores eles têm que estar aí cada vez mais atentos ao mercado e também participar disso, porque as transformações ocorrem de maneira muito rápida, principalmente em momentos de crise. Então, eles têm que estar atentos à maneira que as empresas estão lidando, as formas de combate, quais os mecanismos que ela tem para desvencilhar a crise. Pensando nisso, desenvolvemos o artigo com o objetivo de verificar qual o impacto que a Covid-19, a governança corporativa e a sustentabilidade têm sobre o desempenho financeiro e de mercado das empresas da B3. Então, dando uma breve passada aí pelo nosso referencial teórico, a gente abordou sobre os investimentos sustentáveis, a importância dessa pauta, visto que essa pauta está sendo cada vez mais inserida aí no contexto corporativo. Como exemplo disso, temos que em meados de 2005 foi criado o ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que permite aos investidores mensurarem aí o quão sustentável é uma empresa. Também abordamos sobre governança corporativa e sustentabilidade empresarial, conceitos, como elas se relacionam. Também abordamos sobre os impactos da Covid-19 sobre o desempenho das empresas. Demos uma ampla pesquisada aí na literatura, o que se tinha discutido, quais as previsões. Então, passando aí para os nossos procedimentos metodológicos. A primeira etapa foi a gente selecionar aí a nossa população a ser estudada, selecionamos as empresas listadas na B3 por conta da facilidade de encontrar essas informações. Fizemos um filtro aí com as empresas que tinham as informações que a gente necessitava, então chegamos à amostra de 205 empresas. Com relação à coleta dos dados, primeiro a gente coletou os dados que eram necessários para calcular os indicadores operacionais e de mercado, então coletamos na base de dados economática e também coletamos dados referentes aos níveis de governança e ao ISE. E essa coleta a gente fez no website da B3. Também definimos aí quais seriam as nossas variáveis dependentes, que a gente definiu que, como mensurador de desempenho operacional, teríamos o EBITDA, e como mensurador de desempenho de mercado, teríamos o Market to Book. Também definimos as nossas variáveis independentes, que, com relação aos níveis de governança corporativa, foram selecionadas o nível tradicional, nível 1, nível 2 e novo mercado. Com relação à sustentabilidade empresarial, selecionamos o ISE, representando aí o ano em que o país ainda não enfrentava a crise da Covid-19. Selecionamos o lapso temporal de 2011 a 2019 e o ano que, representando o ano que a Covid já estava presente no país, utilizamos o ano de 2020 e como os setores, a gente selecionou os setores da B3. Lembrando ainda que as nossas variáveis independentes ainda se dividiam entre variável de referência e as que não eram variável de referência. A variável de referência seria aquela variável que a gente utilizaria para comparação.
Dentro do nível de governança corporativa, a variável de referência foi o nível tradicional. Então, o desempenho de todos os outros níveis seriam comparados com o nível tradicional. Com relação ao EASY, a variável de referência foram empresas que não estavam inclusas. Com relação aos anos, foram os anos que não tinham Covid, foram a variável de referência. E com relação aos setores, o setor de bens industriais foi o setor de referência. É, como o cálculo ele foi realizado através do software RStudio, onde para o EBITDA a gente contou aí com 1.722 observações e para o índice de mercado 1.832 observações. Então, depois que a gente rodou esses dados no software, a gente organizou essa tabela com os nossos resultados, onde do lado esquerdo a gente tinha as variáveis independentes, que eu já expliquei para vocês. E para cada modelo, a gente encontrou aí os coeficientes para essas variáveis. E os dois modelos foi, o modelo 1 era o desempenho operacional, o modelo 2 o desempenho de mercado, todos com seus coeficientes para as variáveis e os níveis de significância. Com relação aos achados, o primeiro achado bastante interessante que a gente encontrou foi que, quando a gente analisou a variável independente COVID, e a gente viu que o ano COVID, quando comparado com os anos que ainda não se existia a COVID-19, o ano COVID ele apresentou um desempenho positivo, ou seja, um desempenho melhor do que os anos que não tinham COVID-19, ou seja, as empresas operacionalmente cresceram no ano Covid-19, o que vai aí de encontro a que vai ao contrário, né, do que era previsto, porque muito se falou da crise da Covid-19, todos os impactos. Com relação ao desempenho de mercado, também teve um crescimento positivo quando comparado aos anos que a Covid não estava, isso com um nível de significância de 10%. Então, dentro da literatura, a gente, por exemplo, constatou que Brooks et al., Brasil 2020, Senhoras 2020, todos presumiam que haveria recessão, que empresas sofreriam, e isso foi o contrário do que a gente encontrou. Com relação aos níveis de governança, operacionalmente falando, empresas inclusas no nível de governança 1, 2 e novo mercado tiveram um resultado operacional melhor do que as do segmento tradicional, isso baseado em um nível de significância de 1%. Já falando de desempenho de mercado, apenas as empresas do novo mercado tiveram um resultado melhor do que as empresas do tradicional. Isso porque, com relação ao nível 1 e ao nível 2, a gente não pôde concluir nada, pois o nível de significância era maior que 10%. E também tinham estudos que previam isso, como o de Sour 2005, que ele realmente constatou que empresas que contavam com a governança tinham melhores resultados. Com relação ao EASY, empresas inclusas no EASY tiveram um desempenho operacional e de mercado melhor do que empresas que não estavam inclusas nesse índice. Isso com base em níveis de significância de 1% e 5%, respectivamente. E Kassai et al., ele também nos traz essa realidade, que passa mais confiança para os investidores, né? Que essas questões ambientais também melhoram o desempenho das empresas. Com relação aos setores, a gente não encontrou um padrão. Alguns setores apresentaram um crescimento quando comparados ao setor de referência, outros apresentaram queda. Então, a gente já esperava que essa irregularidade nos setores, né? E chegando aí às nossas considerações finais, a gente pode concluir que o ano pandêmico teve um melhor resultado quando comparado ao ano não pandêmico. Da mesma forma que empresas inclusas nos melhores níveis de governança e inclusas no ISE também tiveram melhorias no desempenho. Com relação aos setores, como eu já falei, a gente não constatou um padrão. Então, alguns setores tiveram impactos positivos, outros negativos. E como limitações da nossa pesquisa, a gente cita a quantidade de índices utilizados. Então, sugerimos para pesquisas futuras a utilização de mais índices. E aqui trago para vocês algumas das nossas referências e muito obrigada.